Vasco e Renato Gaúcho conversaram nesta terça-feira, mas o que falta para que esse contrato seja assinado e seja confirmada a chegada de Renato Gaúcho no Vasco? Também vamos falar sobre mercado da bola, como anda a situação dos jogadores que estão no Vasco e têm a possibilidade de deixar o clube. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Eu te convido a se inscrever, a dar uma moral, compartilhar bastante nossos vídeos, que é sempre importante ter você aqui junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o grande assunto do momento é Renato Gaúcho e Vasco. Renato Gaúcho já assinou com o Vasco, Renato Gaúcho se encontrou com o Vasco, o que é que está acontecendo? Hoje houve sim uma reunião. Nessa reunião, considerada como positiva por ambas as partes, foi apresentado o projeto, o Renato Gaúcho mostrou o que ele quer por parte pelo seu staff, né, também mostrou quem ele leva para trabalhar, os seus 2 assistentes e tudo mais. Questão de o projeto do Vasco foi apresentado ao Renato Gaúcho, o Pedrinho juntamente com o Amodeu e o Felipe demonstraram aí ao staff do Renato Gaúcho quais são as intenções do Vasco no ano. E aí foi uma conversa tida como muito proveitosa. Só que aí muita gente vai me perguntar: conversaram, conversaram, conversaram e não fecharam? As partes entendem que foi uma conversa muito boa. Só que agora vai entrar naquela situação do valores. Renato Gaúcho aí tinha uns rendimentos muito altos em relação ao que o Vasco pagava a seus técnicos anteriormente, né? Por exemplo, chega próximo ao que o Vasco pagava por Ramon Dias. Então, vai ter que ter um esforço financeiro do Vasco, realmente. É um salário muito maior do que o Luiz Castro, que foi o que o Vasco procurou anteriormente. O Vasco tinha aí o Luiz Castro com um salário altíssimo, é abaixo do salário do Luiz Castro, um pouquinho maior do que o salário do Pedro Caixinha. A gente não vai tratar valores aqui, ok, né? 1,5 milhão, 1,4 milhão, a gente não vai falar sobre isso, mas é um salário mais alto do que, por exemplo, tinha o Rafael Paiva no Vasco. Nesse momento, as partes estão muito confiantes. Nesta terça-feira, conversarão aí, entrarão em contato sobre a situação envolvendo valores, questões contratuais, multa, premiação, tudo isso. Aí sim a gente pode ter um acerto nesta terça-feira entre Renato Gaúcho e Vasco. Aí muitos vão dizer assim: ah, mas a expectativa era que o acerto fosse hoje, agora o acerto já é na terça-feira. Negociação é isso, gente. Negociação hoje, você entrar numa mesa de negociação, as duas partes querem ganhar. O Vasco quer ter o serviço do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho quer treinar o Vasco, mas o Vasco quer pagar mais barato, o Renato Gaúcho quer mais caro. Renato Gaúcho quer ter uma rescisão que seja melhor para ele, o Vasco quer ter uma rescisão que seja melhor para ele. Então a mesa de negociação é tudo isso. É colocado tudo isso na mesa para entender o que é que vai ser melhor e as partes se entendem aí qual a melhor forma de fechar o negócio. Então, nesse momento, Renato Gaúcho e Vasco estão aí em fase de negociação, fase final, e muito provavelmente nessa terça-feira a gente chegue aí a uma evolução do negócio, podendo até ter um acerto final nessa terça. Vou dizer que o negócio vai ser fechado nessa terça? Não, porque a gente sabe que, como eu já falei agora há pouco, futebol como já surgiu notícia aí de Atlético Mineiro, um próprio Santos que já tinha procurado segundo informações. A gente sabe que o futebol é cíclico, as coisas no futebol acontecem de uma forma diferente do que é na vida real aqui, né? Não que o futebol não aconteça numa vida real. Mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas horas e nessa reunião que acontece nesta terça-feira pela manhã. Então, reunião considerada muito proveitosa, os projetos apresentados são projetos que agradam, tanto o projeto do Vasco quanto o projeto do Renato Gaúcho. Agora é a questão de valores, questão burocrática, para que seja fechado um negócio entre Vasco e Renato Gaúcho. Mas o Vasco aí tem em stand-by mais uma vez o Caixinha, que em outro momento tinha recusado, mas que pode surgir aí como opção caso o Vasco não tenha
um acerto com o Renato Gaúcho. E aí, a gente pode falar sobre negociações, né? A gente sabe que o Atlético Paranaense quer muito o Léo, a gente já falou sobre isso no vídeo do início da tarde, né? Quem puder, depois de terminar esse vídeo, pode assistir lá. Há um interesse, agora com o Maurício Barbieri chegando lá, ainda é algo que pesa para o Léo poder acertar com a equipe do Atlético Paranaense. O Maurício Barbieri gosta bastante do Léo e pode ser aí uma ajuda para que o jogador vá jogar na equipe do Atlético Paranaense, o zagueiro Léo, que não tem clima, né? Vamos ser bem sinceros, não existe clima para o Léo no time do Vasco hoje, né? O Léo tem tido atuações muito ruins. Agora há pouco mesmo, falando sobre o mercado da bola ainda, o presidente do Vitória revelou que procurou o Alverrete, mas que o Vasco praticamente acertou uma renovação do jogador e por isso o jogador não nem sequer conversou com o Vitória. Foram as palavras aí de Fábio Bota ao BNews, um podcast do BNews, Band News TV, que rolou agora há pouco lá no aqui no YouTube. E falando sobre Ryan, que muita gente me perguntou, Ryan, gente, é a questão da proposta chegar. Há muita intenção, há muita conversa, mas a proposta oficial ela não chegou ainda na mesa do Vasco. A partir do momento que essa proposta oficial chegar na mesa do Vasco, aí a gente vai ter um desfecho. Se o Ryan vai jogar na Fiorentina ou não. Há muito interesse da Fiorentina. Eu já falo isso aqui antes mesmo de surgir na grande mídia, que o Vasco tinha aí a Fiorentina como interessado no Ryan, mas espera muito essa situação aí ser resolvida. Sobre Emerson Rodrigues e Maicon, a informação que eu tive é que esses jogadores serão avaliados pelo próximo técnico. Aí sim, se o técnico entender que esses dois jogadores não devem ser utilizados, aí os jogadores serão liberados pela comissão técnica do Vasco da Gama. Então é isso. Vou agradecendo a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Peço perdão aí porque a gente demorou um pouquinho para entrar no ar. Tivemos alguns problemas técnicos aqui para mandar o nosso vídeo, né, para gravar o nosso vídeo. Então, agradeço demais a você que chega sempre junto com o Comentaléu. Aquele abraço, até a próxima. Saudações vascaínas. E sobre o russo, aquela mesma situação que eu já falei aqui do Marinax, aquela mesma situação que eu já falei do Radrizani, e de outros. Não existe uma proposta concreta, porque a SAF do Vasco ainda tem 39% para se definir. Então, depois que se definir esses 39%, aí a gente deve ter provavelmente propostas concretas chegando ao Vasco e à ECAP. Enquanto não acontecer a arbitragem, isso aí vai ficar resumido a somente sondagens. Então, essa vai ser a situação da SAF do Vasco até o momento que se resolva esses problemas burocráticos. Então é isso. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu.